1 Samuel, capítulo 30, do versículo 1 ao 6. Amém? Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclague, e tinham ferido a Ziclague, tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, e ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele se alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Amém? Eu até dei um nome para essa mensagem, eu coloquei aqui, ó. Estruturas comprometidas. Amém? Tome nota, pastor. Estruturas comprometidas. Aleluia. Davi fugia do seu sogro, Saul, que estava buscando matá-lo há algum tempo. E num determinado momento o desespero bate em Davi e ele vai buscar abrigo em Gate. Aonde Davi foi procurar refúgio? Em Gate, né? E a palavra fala que ele, com seus 600 homens, os seus fiéis, né, chegaram ali na terra dos filisteus e foram até o rei Aquis. E Davi olha para o rei Aquis e fala assim: olha, se eu tenho achado graça aos seus olhos, que você possa permitir que eu e os meus homens tenhamos lugar aqui juntos, o Senhor possa nos dar um lugar aqui no meio de vocês. E Aquis gostou da ideia. Aquis falou: não, eu vou dar Ziclague para você morar com seus homens e suas respectivas famílias. E assim Davi ficou em Ziclague. E eu achei interessante que a palavra fala que Davi começou a lutar, fingir que estava lutando contra os exércitos do povo de Deus. E aí ele saía para as investidas com os seus homens, ele não saía com os filisteus. Ele saía com os homens dele e ele ia atacar. E a palavra fala, eu anotei aqui, que ele atacava os Gesuritas, os Gersitas e os Amalequitas, que era um povo que Deus tinha ordenado lá atrás que fosse eliminado da terra, por causa das suas práticas pagãs. Deus falou: ó, tem que eliminar todo esse povo, pode matar, não é para sobrar nenhum. E Davi ali no meio dos filisteus saía com os seus homens e matava esse povo inimigo do povo de Deus. Amém? E ele estava morando no meio do povo inimigo. Olha que contraditório. E aí, quando Davi retornava, olha que interessante, aqui chegava para ele e falava assim: e aí, contra quem vocês insurgiram hoje? Contra quem vocês lutaram? Aí Davi chegava e falava assim: contra o sul de Judá nós lutamos hoje, nós lutamos contra o sul de Jaramel, contra o sul dos Quineutes. Esses nomes a gente tem que anotar, né, gente? Que é tanta informação, não tem como a gente gravar tudo. Aleluia! E aí ele chegava e mentia para Aquis: não, hoje nós insurgimos contra o sul de determinada localidade, nós vencemos. E Davi começou a mentir. Olhe bem, Davi procura abrigo na terra dos filisteus, faz dali sua morada e começa o hábito de mentir, para que ele pudesse continuar estabelecido ali. E Aquis acreditava em Davi. Aquis tinha uma simpatia por Davi. E aí os filisteus, num determinado momento, se ajuntaram para investir dessa vez contra Israel, contra o rei Saul. E dessa vez Aquis fala para Davi assim: olha, agora você vai conosco e você vai ser o meu guarda pessoal. Durante todo o tempo da batalha você vai ser o meu guarda pessoal. E Davi gosta da ideia. Você vê, a gente percebe que Davi não estava bem aqui.
espiritualmente falando. Primeiro, por fazer morada ali com os filisteus e por fazer da mentira um hábito. Nós sabemos que a mentira tem o pai na igreja e não é Deus. Amém? E aí ele fala: agora nós vamos investir, nós vamos nos ajuntar e nós vamos investir contra Saul. E a palavra fala que Davi falou: não, estou pronto, eu vou com vocês, vou me ajuntar. Só que num determinado momento eles desceram, todos os filisteus e seus príncipes, né? Porque eles tinham assim, eram divididos em 5 províncias ali dos filisteus, cada um tinha seu rei. E eles se ajuntaram, a palavra fala aqui em Afec. E os últimos que chegaram foram Davi, seus homens e Aquis. E quando eles chegaram ali, os príncipes dos filisteus, quando viram Davi ali no meio, se aborreceram. A palavra fala que eles ficaram tão irritados, eles se enfureceram, a palavra diz, com a presença de Davi ali no meio e os seus homens, seus valentes. E aí eles falam para Aquis: o que esses hebreus estão fazendo aqui no meio? O que esse povo está fazendo aqui no meio? E nos estudos a gente vê que quando eles se referiam assim aos hebreus, era num tom diminutivo. Era como se fosse assim: o que essa gentinha, esses hebreus, esse povo de Deus está fazendo aqui no nosso meio? Será possível que você vai fazer com que esses homens vão conosco nessa peleja? Será que você não entendeu que esse aí é Davi? Aí vai chegar lá, ele vai se virar contra nós e ele vai lutar contra nós. Só que, como eu disse, Aquis gostava de Davi. E a palavra fala, igreja, que Davi ficou aborrecido naquele momento. E Aquis olha para Davi e fala assim: olha, retorna. Porque os príncipes disseram assim também para Aquis: olha, faz com que ele volte de onde você deixou. Manda ele voltar lá para onde você deixou ele. Manda ele voltar. Não é para ir com a gente nessa guerra. Davi não percebeu aqui um livramento poderoso de Deus. Porque como que ele poderia, igreja, chegar ali com o rei, com todos ali juntos e mentir dessa vez? Ele teria que matar os seus irmãos. Ele teria que matar o povo de Deus. E como ficaria a situação de Davi perante Deus aqui? Porque pela misericórdia, pelo livramento de Deus, ele não teve que matar nenhum dos seus irmãos, porque ele mentiu. E eu vou falar para vocês, igreja, a mentira, por mais que nos dê livramentos, uma hora a gente tem que arcar com as nossas mentiras. Então a gente não tem que ter o hábito da mentira em nada que a gente for fazer nas nossas vidas, nem mentirinha, nem mentirona, né? Em tudo que a gente for fazer, a mentira não agrada a Deus e ela traz prejuízos drásticos para as nossas vidas. Então, se você tem esse hábito, ainda que pequeno, não, mas é que são coisinhas bobas. As raposinhas, elas comem as nossas vinhas. Então, você pare com essa mania em nome de Jesus, amém? Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala assim: ó, mentir não é de Deus não, hein? Amém? E aí, Aquis fala para Davi: volta para lá e não faça mal para nenhum filisteu no caminho, por favor. Aquis pede para Davi. E a palavra fala que Davi fica contrariado, minha gente. Davi ficou contrariado. Mas será que ele não pensou em nenhum momento: como que eu vou fazer lá? Como que eu vou enganar lá na frente? Ali não vai ter como eu mentir. Mas eu vejo uma perturbação tão grande em Davi, que ele não estava enxergando mais nada. Ele já estava envolvido naquela situação. Ele não estava mais percebendo os livramentos de Deus. Mas a gente percebe aqui também que ele não estava falando com Deus nesses capítulos. Ele não estava orando, ele não estava falando com Deus. Então, Davi fracassa na fé. E ele não percebe que o Senhor o livrou de um pecado maior: lutar contra o seu próprio povo, né? Como eu disse, ele foi dispensado dos planos bélicos dos filisteus pela mão do próprio Deus, e ele não percebeu. E aí, quando ele retorna para Ziclag, a palavra fala que ela é incendiada pelos amalequitas, levando cativo todos os que nela estavam, mas a ninguém haviam matado. Ou seja, quando ele retorna, as estruturas dele estavam abaladas.
Aí começa o retorno de Davi para Deus, porque até então ele estava como que estivesse dormindo, ele não estava percebendo o perigo das coisas, ele não estava percebendo que ele estava no meio dos inimigos, coabitando ali com os inimigos, habitando ali com os inimigos, ele não estava percebendo isso. E aí, Davi, quando chega e olha que estava tudo queimado, eles elevaram a voz de tal maneira e choraram de tal maneira que a palavra diz que eles ficaram sem forças, eles não conseguiam mais chorar. Porque até aqui, igreja, eles não sabiam o que tinha acontecido com seus filhos, com as suas filhas, com as suas mulheres. Então eles começaram ali naquela hora, daquele lamento, daquele pranto, de ver a situação tudo destruído. Então eles começaram a pensar: meu Deus, será que mataram? Levaram? O que vai ser? O que vai acontecer? E a palavra fala que eles choram. E Davi se angustia olhando para as cinzas de Siclag. Davi se angustia e ele se deu conta que a sua família e de seus homens foram levadas cativas. E os homens que estavam com Davi ficaram tão irados, a dor foi tamanha que eles pensaram em apedrejar Davi. Eles ficaram com raiva de Davi e pensaram na sua mente em apedrejar, culpando Davi por aquela situação. E aqui eu adentro no primeiro ponto da mensagem, que muitas vezes Deus vai permitir que as nossas estruturas sejam abaladas para que a gente retome a comunhão. Muitas vezes funciona dessa maneira, igreja. Deus permite que seja atacado onde mais dói para a gente, para que a gente se lembre dele e para que a gente retome a nossa vida de oração. Esses dias nós estamos aqui e o pastor tem falado muito sobre as madrugadas, sobre orar nas madrugadas. E eu oro antes de dormir, e geralmente eu durmo bem tarde, já é madrugada geralmente quando a gente vai dormir. E eu estava orando em torno de 1h, 1h20 da manhã, 2h a gente orava e ia dormir. E durante esse tempo que a pastora está fazendo as orações às 3 da manhã, né, os pastores. E ela já deu alguns testemunhos aqui, né, sobre o mover do Espírito Santo que Deus tem feito com esse posicionamento. E aí eu comecei a observar, né, assim como Davi na minha casa, aconteceram umas situações que eu vi a estrutura da minha casa ser abalada. Eu comecei a observar a tristeza tomando conta da minha casa. Eu comecei a observar o inimigo agindo dentro da minha casa. E eu me lembro que nós estávamos fazendo devocional e o Espírito Santo falou comigo no meu secreto, para que eu buscasse na madrugada, assim como os pastores estavam fazendo, para que eu levantasse às 3 da manhã, para que eu me colocasse na presença dele e que eu jejuasse durante esse período. E assim, igreja, eu fiz. E eu vou falar para vocês, do domingo que o pastor pregou aqui, aí no outro dia que a gente fez o devocional, que eu me posicionei, na segunda-feira, eu até compartilhei um pouco com as Ruths isso na quarta-feira, foram setas de todos os lados, para que eu não colocasse em prática aquilo que o Espírito Santo tinha falado para mim. Por quê? Porque você vê que as coisas não estão com a normalidade da sua casa, que a tristeza está tomando conta da sua casa. E às vezes a gente fala, a gente conversa, a gente tenta resolver uma situação, mas a gente tem que buscar a Deus e chamá-lo para o meio da nossa casa, para que então essa situação seja revertida, para que toda tristeza caia por terra, para que toda anemia espiritual caia por terra, para que a gente volte a ter comunhão na nossa casa. E aí, igreja, eu comecei a levantar às 3 da manhã e orar ao Senhor, colocar o despertador. E aí no segundo dia, o André já começou comigo também, e nós assim estamos. E eu percebi, igreja, depois que nós começamos a fazer essa oração da madrugada, vou dizer para vocês, é fantástico. Vocês conhecem a vitamina espiritual? Se você está se sentindo abatido, enfraquecido, ou até mesmo que seja um hábito para nós, que a gente tenha esse hábito de orar na madrugada, porque muda toda a nossa perspectiva.
a gente começa a ficar forte, igreja. É algo sobrenatural, ainda que tudo esteja como no início, mas a gente começa a enxergar as coisas de outra maneira. E não é pela nossa capacidade, é pelo Espírito Santo que está agindo em nós. Amém? Então assim, se você nunca ousou colocar o seu despertador para orar na madrugada, ainda que você se levante cedo, ainda que você tenha um dia corrido, faça isso, porque isso muda perspectivas, igreja. Isso muda, isso destrava portas, isso tira toda a anemia espiritual do meio da nossa casa, todo o embaraço, toda a nuvem que encostou em cima da nossa casa, ela é dissipada pelo poder da oração. Amém? E aí eu achei interessante que o André falou assim pra mim: olha, o meu relógio, que ele tem esses relógios que monitoram o sono, né? Monitora tudo, se dá coração dá uma desacelerada ou dá uma acelerada, ele já avisa, ó, tá, né? Já apita, já mostra tudo para ele. E aí eu achei interessante que ele falou assim: olha, o meu relógio está me avisando que tem alguma coisa errada com o meu sono. Eu falei: olha, até a tecnologia está trabalhando contra. Até a tecnologia está trabalhando contra. Aí ele falou assim: porque ele faz um mapa do sono, né? Tipo assim, o sono profundo, quantas horas de sono profundo, quanto tempo você descansou, em quantos batimentos ficou o seu coração. E aí o relógio falou para ele assim: olha, tem algo errado com o seu sono, tem alguma coisa esquisita acontecendo com você. E eu achei engraçado. Eu falei: por quê? Porque você está quebrando a sua noite de sono, você está orando na madrugada. Eu falei: ó o inimigo aí usando o relógio para você sair do propósito. Ó o inimigo usando o relógio. Aí eu falei: irmão, não importa, o relógio pode dizer que tem algo errado com você, mas nós sabemos que nós estamos buscando a água da vida, amém? E aí, igreja, Davi, ele se entristece de tal forma, a palavra fala, que eles ficam sem forças, até mesmo para se levantar, de tanto que eles choraram. Quantos já passaram por isso? Às vezes a gente passa uma determinada luta, né, igreja, que a gente fica sem forças para levantar. A gente fica tão abatido, tão angustiado, que a gente não tem forças. E aí, em 1 Samuel 30, no versículo 6, Cassi, aí Davi, olha só que ouro aqui. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Depois de chorar, com tudo ruindo, em cinzas, ele não sabia se os seus filhos, se suas esposas, se as esposas dos seus respectivos homens ali, se os filhos deles estavam vivos, mas a palavra fala que Davi se fortaleceu no Senhor. Olha o segredo aqui: a estrutura tem que ser abalada para que a gente se volte para o Senhor. A estrutura é abalada para que a gente se lembre do Senhor. Às vezes, essa enfermidade que você está enfrentando é para que você esteja onde Deus quer que você esteja. Porque se tivesse tudo favorável, se estivesse tudo bem, se fosse um mar de rosas a nossa casa, talvez nós não estivéssemos aqui hoje. Não é verdade? Quem de nós aqui, igreja, que veio pelo amor, que veio por amar Jesus? Fale para mim. Quem é que veio para a igreja por amor, por querer conhecer a Jesus? Se um levantar a mão aqui é muito. A gente vem pela dor. A gente vem quando a gente é saqueado, quando a gente é roubado, quando tiram o nosso chão, quando incendeiam a nossa Ziclag. Aí a gente se lembra de Deus, não é? Não é assim? Mas que bom que a gente se lembre de Deus. Porque tem pessoas que não funcionam nem quando a sua casa é incendiada, está pegando fogo e está à mercê, andando como um zumbi, não sabe nem de onde saiu aquela criatura, está vendo tudo se perder e ainda assim não se dobra para Deus, continua buscando as coisas materiais como se fosse um fim. Todo mundo aqui vai ficar para semente. Amanhã vem a ceia, como diz o pastor. Há muitos anos atrás o pastor fez a mensagem da ceia. Você tem que voltar a fazer essa mensagem, viu? Porque uma alma se rendeu aquele dia por causa dessa mensagem. Chama a ceia. Amanhã é seu dia. Você vai ser recolhido. E aí? Como é que está a sua vida espiritual?
não tem oração, não tem busca, vem malemar uma vez na semana e ainda nem consegue orar quando está aqui. E em casa, não ouve louvor, não ora, não jejua, não tem vida espiritual e acha que é o suficiente as 2 horas que passa aqui. Não é, igreja, não é. É todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Acorda, ora, agradece por acordar. Vai se alimentar, agradece pelo alimento. Vai sair para trabalhar, agradece pelo seu trabalho. Vai entrar no seu carro dirigir, obrigada, Senhor, pelo carro que o Senhor me deu. É tudo para a honra e glória dele, igreja. Todas as coisas, a cama que a gente dorme, se a gente tem um teto, se a gente tem um travesseiro, graças a Deus por isso. Se a gente tem saúde, se eu estou aqui em pé, é tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. Então Davi se anima no Senhor, ele se lembra, ele se fortalece, ele se voltou para o único que poderia ajudá-lo, porque até os seus amigos, os seus fiéis ali na mente pensaram em apedrejá-lo, até aqueles que estavam com ele, porque quando dá ruim, quando o plano não funciona, quando as coisas não terminam como a gente imagina, é difícil quem fica, igreja. Nas nossas ruínas, nos nossos fracassos, é difícil quem fica. E o único que não nos abandona, seja na alegria ou seja nas perdas, é Jesus. Por isso, a nossa primícia tem que ser sempre para Ele. Sempre para Ele, sempre. A prova amarga trouxe de volta Davi ao Senhor e uma verdadeira restauração na sua alma. Nas horas amargas da minha vida, quem está lá? Quando tem tempo para mim, Jesus, nas horas escuras, quem está lá? É o único que meus defeitos ficou, Jesus, aleluia. O nome dele é o único, igreja, é o único que fica, é o único. E aí, Davi, em 1 Samuel 30, vou ler o 7 e o 8, Cassim. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou a Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-lo-ei? E lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Aleluia. No 27º capítulo, quando Davi vai para Gate, ele não consulta o Senhor. Ele simplesmente vai habitar no meio dos filisteus. E aí Davi chama o sacerdote e diz: traz o éfode, quero o éfode, a veste sacerdotal, aquele avental que tinha as pedras, né, das tribos, enfim. Porque eles tinham que trazer para que então Deus fosse consultado e que Deus desse a resposta. Aí eu me lembrei muito, né, do Andrezinho. Tá vendo, meu filho? Davi queria uma resposta. Davi queria saber se era ou se não era. E ele perguntou para Deus e Deus responde. Então a gente não tem que ter as nossas decisões tomadas sem o aval do Senhor. O Senhor tem que dar o aval para nós. E aí ele pede e faz uma oração tão curtinha. Eu acho que foi a oração mais curta da Bíblia. Senhor, devo persegui-los? Devo persegui-los? O Senhor vai me fazer alcançá-los? Foi a única coisa que Davi pergunta, depois de tanto tempo ali, afastado da comunhão. Davi ficou ali por 16 meses, igreja.
16 meses morando no meio dos filisteus, ainda que uma cidade à parte, mas Aquis estava sempre ali. Ele viu os costumes, ele viu as práticas daquele povo pagão, e a palavra fala que ele ficou 16 meses ali com aquele povo. Ou seja, Davi consulta: devo perseguir? Vou alcançá-los? Uma oração curta, que pergunta como ele deve prosseguir, como ele deve reagir. Porque se o Senhor não mandar eu ir, eu não vou, ainda que seja minha família. O Senhor responde e diz: persegue, certamente alcançará e resgatará a todos. Mas antes que a resposta fosse dada, primeiro veio a vitória espiritual. Como assim? Davi foi falar com quem? Com o Senhor. Chama o sacerdote. Abiatar, traz o éfode. Vamos orar ao Senhor. Eu preciso de uma resposta. Porque ele viu os embaraços, o que deu, ele começou a acordar daquele sono, daquela contaminação de viver no meio dos inimigos. A gente está falando de Davi, minha gente. E olha, gente, muitas vezes a gente quer andar no meio dos inimigos, a gente quer andar no meio dos ímpios, está achando tudo certo, tudo legal. A gente está falando igual, está se vestindo igual, está se portando igual, está zombando das coisas de Deus no meio do inimigo e está tudo certo. A gente não percebe. O inimigo é astuto, é perspicaz. A gente tem que tomar cuidado com as pessoas que a gente se assenta. As pessoas que riem e zombam das coisas de Deus, ali não é lugar para você estar. Não é lugar. Ah, mas é meu filho. A hora que começar o deboche, você se levanta e sai. Não comunga. Não comunga com deboche. Se retira. Sacode a poeira e sai. Não fica. Amém? A vitória espiritual vem antes de qualquer outra. Resgataremos tudo que Satanás nos roubou. Nós resgataremos tudo que Satanás nos roubou. Porque, como sempre é dito aqui, com Deus é sempre mais. É muito mais. O inimigo levou, ele tem, a gente vai e resgata muito mais, porque o Senhor multiplica, ainda faz com que o inimigo dê os despojos para o povo de Deus. É assim que funciona com Deus, amém? E durante a ida em 1 Samuel 30, do 9 ao 12, eu vou ler, Cassi. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás. E perseguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Quando Davi sai, quando Deus dá a ordem, fala: não, pode ir que eu vou perseguir, vou fazer com que seja resgatado. Deus promete a vitória a Davi. Então ele sai com seus 600 homens. Só que eles estavam tão abatidos, tão cansados, que a palavra fala que quando eles chegam ali no ribeiro de Besor, ou seja, uma providência de Deus ali para aqueles homens que não suportaram, que sucumbiram à dor. A palavra fala que 200 ficaram, porque ficaram cansados. Eles não suportaram o peso. Eles não suportaram. E eles ficaram: a gente não vai, a gente vai ficar, porque está doendo tanto. Eu não estou sabendo lidar com essa dor, que eu vou ficar aqui. Nós vamos ficar aqui, Davi. E Davi não condena aqueles homens que estavam cansados. Eles ficam em meio ali a Besor, com a provisão, ou seja, com a água, com o alimento. Deus não deixou eles no meio do deserto sem nada. Eles ficaram ali. E aí, cada um, os 200 homens ficaram no ribeiro por causa da exaustão, como eu disse. Cada uma, igreja, possui uma estrutura. Às vezes a gente está numa determinada luta, e muitas vezes a gente julga, questiona algumas pessoas que são paralisadas pela dor. Mas é porque a gente não conhece a estrutura dela, e a gente tem o pé
péssimo hábito de julgar as pessoas por nós mesmos. Porque às vezes a gente sabe o que a gente suporta, as pauladas que a gente já levou, as lutas que a gente já passou. Então aqueles homens param ali por causa da dor. Eles não suportaram, eles não conseguiram prosseguir com Davi para o alvo, em busca do resgate do seu povo. E às vezes, como eu disse, a gente julga as pessoas porque a gente não conhece a estrutura. Às vezes a pessoa não suporta e ela paralisa, ela sucumbe. E qual é o nosso papel? Julgar? Não. A gente ora por essas pessoas, para que elas sejam reanimadas, para que elas sejam restauradas, para que elas sejam fortalecidas em Deus, amém? Aí eu me lembrei, domingo passado eu estava editando o vídeo do Pai Nosso que entrou no canal, e aí eu recebi uma mensagem de uma moça. Ela mandou uma mensagem para mim assim, ela nem me deu oi na verdade, ela já foi falando assim para mim, eu até comentei isso com a Gra no carro, ai Carol, a fulana me excluiu do Instagram. Aí eu parei a edição, aí fui, oi, tudo bem? Tudo bem. Então, Carol, a fulana me excluiu do Instagram, a cunhada dela. Aí ela falou assim, eu tô tão chateada. Eu tô tão chateada. O que eu fiz para ela? Para ela fazer? Nossa, aquilo para ela foi um peso, igreja, um peso. Para mim aquilo foi tão, assim, essas coisas para mim são tão insignificantes, mas para ela doeu. Então eu não posso colocar a minha trena, a minha medida para ela, entendeu? Porque às vezes para mim o que é indiferente, para ela dói, como eu disse. E ela falou assim, a minha cunhada me excluiu do Instagram. Aí eu falei para ela assim, você fez alguma coisa para ela? Não. Vocês brigaram? Não. Eu falei assim, olha, vocês são amigas? Eu conheço, né, a família, eu sei que não são, enfim. Não somos. Vocês nem se falam. Mal vocês têm um relacionamento, são cunhados. E ela te excluiu, certo? Certo. E por que ela te excluiu? Porque ela não te quer ali. Ou seja, você tem que entender a mensagem, certo? A pessoa não te quer ali. Por quê? Porque vocês não têm relacionamento, é simplesmente por estar. Porque não tem uma troca, não tem curtida, não tem comentário. É estar por estar. Falei para ela. Vocês não são amigas, vocês simplesmente são cunhadas. E se vocês se respeitam, tá tudo certo. Agora, rede social, ela não te quer, tudo bem, ela não te quer. Falei, você tem que entender. A sua vida vai mudar por causa disso? Não, ela falou. Falei assim, o que vai mudar na sua casa, na sua família? Porque, igreja, ela estava arrasada por causa disso. Aí ela falou assim, Carol, você sabia que agora eu estou enxergando de outra maneira? Então, realmente, não vai mudar. Vocês vão continuar sendo cunhadas, vocês vão continuar tendo seu relacionamento, mas rede social, ela não te quer, entenda a mensagem e vida que segue, tá tudo certo. Isso não vai mudar, certo? Então, assim, às vezes a gente coloca muitas frustrações, a gente perde muito tempo com aquilo que não vai mudar em nada na nossa vida, igreja. Então a gente tem que também ter uma, por mais que eu sei que a estrutura é diferente, mas a gente tem que buscar em Deus uma maturidade, porque a gente não é mais menino. E aqui eu não estou falando de uma menina de 20 anos, né? Eu estou falando de uma mulher de mais de 30 anos de idade. Então, quer dizer, tem coisas que não comportam mais. Então, a gente tem que deixar de ser menino. A pessoa te excluiu? Ok, vida que segue. Agora, eu não tenho que fazer disso uma paralisia para a minha vida. Poxa, né? Agora, vamos lá. Se é uma amiga, né? Se é uma pessoa que você gosta, a pessoa te tirou, continua lá, aí tudo bem. Você chega para essa pessoa e pergunta, conversa, né? Porque aí tem uma diferença. É minha amiga, me excluiu, aconteceu alguma coisa, ó, te chateei, te magoei, aí você resolve. Mas quando é uma pessoa que não está nem aí para você, então a gente tem que não valorizar esse tipo de lugar, né? Porque aí a gente começa a dar importância para umas coisas que na verdade não tem. E as pessoas adoecem por causa disso, igreja. Porque ela estava ali na casa dela, com o filho dela, com o marido dela. Ela deixou de ter a alegria de estar com a família dela, porque uma pessoa simplesmente deixou de seguir.
Entendeu? Então assim, a gente tem que, né, olhar algumas coisas assim e falar assim, olha, sinto muito, eu não vou perder o meu tempo com esse tipo de coisa, eu tenho mais o que fazer, gente. Né? A gente tem coisas mais importantes para se preocupar. Mas, como eu disse, eu conversei com ela, falei com ela, e aí ela falou assim, não, agora eu entendi, realmente, vou continuar tratando bem, ela não me quer, é um direito que ela tem, e tá tudo certo. E ela ficou bem, entendeu? Então assim, mas eu não a julguei, não cheguei para ela e falei assim, olha, né, é ridículo isso, pelo amor de Deus, não, né, gente, eu me controlei, eu me segurei, né, mas eu falei assim, olha, expliquei para ela, e aí ela ficou bem, ficou tudo certo, amém? Então que a gente possa ter essa sensibilidade, às vezes por coisas tão pequenas, mas é o lugar da dor da pessoa, e a gente não compreende, né? Mas Jesus, Ele não deixa, Ele não desfaz da dor de ninguém, ainda que seja pequenininha, mas para Ele tem uma extensão maior, e Ele cura, e Ele cuida, e Ele consola, e a gente tem que ter esse papel, amém, igreja? Então olha para o seu irmão e fala assim, ó, que nós possamos consolar aqueles que choram, amém? Amém? Esse é o nosso papel na igreja. Ainda que para a gente seja indiferente algumas coisas, e às vezes também para mim alguma coisa que dói para ela pode ser indiferente, né? Então cada um tem uma estrutura. E aí vamos lá, continuar. Vou ler mais um pouquinho, que assim, 1 Samuel, no mesmo capítulo, eu vou ler do 11 ao 15. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe de beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu, e voltou-lhe o seu espírito, ou seja, ele estava com fome, né, gente? O homem estava desmaiado ali, ó. Voltou o espírito, né? Porque havia 3 dias, olha só, 3 dias, tem um mistério nos 3 dias, né, igreja? E 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse, de quem és tu? E de onde és? E disse o moço, egípcio, sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou porque adoecia 3 dias. Nós invadimos o lado do sul dos Queretitas, e o lado de Judá, e o lado do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclag. Olha aqui, pusemos fogo em Ziclag. E disse Davi no 15, disse-lhe Davi, poderias descendo guiar-me a essa tropa? E disse-lhe, por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregará na mão do meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. Um homem deixado para trás por 3 dias, 3 noites, porque adoeceu. Ou seja, o senhor daquele homem o largou ali. Não serve, está doente, larga para morrer, larga a sorte. E Davi com seus homens encontra aquele homem no meio do caminho e trazem aquele homem para Davi. Prontamente eles lhe dão de beber, lhe dão de comer, cuidam daquele homem desfalecido. A palavra fala que ele volta, o espírito dele volta, ou seja, ele já estava quase partindo na igreja. E Davi pergunta para aquele homem, de onde você é? Ou seja, naquele cidadão quase morto, estava a chave para que Davi fosse direcionado para o resgate. E muitos talvez passariam por aquele homem e nem olhariam, cachorro morto, ou cachorro quase morto, deixa eu terminar de morrer, eu tenho que correr, eu estou atrás do meu povo, eu estou atrás da minha família, eu estou atrás das minhas lutas, eu não vou olhar para esse daí não. E quantas bênçãos, quantas viradas de chave nós temos perdido na nossa vida, porque nós não olhamos para aqueles que estão feridos à beira do caminho, mesmo sendo inimigo, pasmem, mesmo sendo inimigo. Porque são as provas que Deus faz conosco. Aquele homem egípcio, ou seja, inimigo, e ele fala, nós incendiamos Ziclag, ou seja, foi ele. Davi podia falar assim, mata agora, mata, 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 mata. Não, dão de beber, dão de comer. E aí eles fazem ali uma aliança. Se eu te guio, vou te guiar, portanto que você não me mate. E Davi acerta com aquele homem.
Ou seja, depois de 3 dias, igreja, 3 dias, aquele homem quase morto, foi a virada de chave para que Davi fosse direcionado para o resgate. E aí ele presta atenção naquele homem, eles param e prestam atenção naquele moribundo que foi deixado para trás, a sorte para morrer. E o mundo é assim, tá? O inimigo é assim. Nós só servimos enquanto nós temos alguma função. Doente a gente não serve, mal a gente não serve. O inimigo nos descarta para morrer. Tá velho? Morre. Tá doente? Morre. Fica para trás, não serve. Não existe compaixão entre o inimigo, igreja. Só existe compaixão entre o povo de Deus. Porque é Deus que olha para o abatido, que olha para o enfermo, que olha para a viúva, que olha para a estéril, que olha para aqueles que estão vivendo dias terríveis. É só um que olha. O inimigo descarta. Por isso a importância da gente romper essas alianças com o inimigo. Porque no seu dia mau, ele não vai estender a mão para você, ele vai te largar a sua própria sorte. Então, Davi para e presta atenção naquele homem. Presta atenção, que estava ali entregue à sorte. Semana passada, nós trocamos a internet da nossa casa. A internet da minha casa estava bem estável e eu fiz uma pesquisa para mudar. E aí ficou o moço de instalar e eu marquei um horário perto do final da tarde, porque eu falei assim, bom, aí o André já vai estar em casa e o André ajuda a orientar, porque tem os cabos, tem os lugares certos, né? Tem aonde pode pisar, enfim, essas coisas que homem entende mais que mulher, né, gente? Mulher não entende muito dessas coisas, a não ser que ela tenha que entender, né? Tem alguns casos aqui, ó, ela até se manifestou. Aí o menino chegou em casa, tava só eu e meu pai em casa. E aí ele bateu a campainha e ele falou assim pra mim, moço bem alto, muito alto, uma barbona até aqui, né? Aí ele falou assim, olha, eu vou subir nos postes, vou passar nas caixas e vou puxar o fio até a sua casa, tá? Vai demorar um pouco, vai demorar um pouquinho. Mas aí no final, quando for pra encerrar, eu vou entrar, e aí eu vou puxar, vou ter que subir no telhado. Eu falei, não, tudo certo. E aí eu tava lá fora fazendo umas coisas e eu vi a escada lá embaixo, pá, a escada no poste, né? Aí aquele homem lá, subi, pá, e eu só cuidando, né? E tava um calor, Jesus. E ele tava com aquele macacão, né? Aquelas roupas de segurança, enfim, aquele calor abençoado de Campo Grande, né? E aí, igreja, foi interessante que quando ele bateu a campainha para entrar, ele é bem branco, né? Ele tava vermelho do sol, vermelho, suado, né? Aí ele entrou. Ele falou assim, então, eu vou ter que subir no seu telhado. Eu falei, não, tudo bem, pode subir. Aí ele subiu, né, ficou lá em cima. Aí desceu, foi puxar o cabo, aí subiu no sótão. Enfim, demorou muito aquele processo. E eu fiquei lá embaixo cuidando. Eu falei, ó, se você precisar de alguma coisa, você me chama. Ele falou, tá bom. E eu ali, sempre por perto. Aí a hora que ele desceu, aí eu abri a porta da sala e os cabos descem ali atrás de um painel que eu tenho na sala. Aí o André já tinha tirado as gavetas, né? Tirado as gavetas. E aí ele teve que se enfiar ali embaixo para puxar aquele cabo. Gente, é um trabalho que, olha, só misericórdia do Eterno. E aí quando ele desceu, quando ele deitou ali, ele estava tão suado. Aí eu falei para ele assim, moço, você tá com calor? Ele, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí eu fui lá e liguei o ventilador para ele. Deixei assim no rumo dele, né? Aí ele puxando aquela dificuldade. Aí nisso o André chegou. Aí quando o André chegou, eu falei, amém, né? Agora o André vai chegar, ele vai ajudar o menino. Vai dar tudo certo. Aí o André chegou. André, tudo bem, né? Cumprimentou. E ele estava lá deitado, ali, puxando o cabo. Enfim, conseguiu puxar. Aí ele falou, olha, tem que dar certo. Porque se tá tão cheio de fios essa tubulação que se arrebentar, eu vou ter que fazer tudo de novo e talvez não passe o fio. Eu falei, não, vai dar tudo certo, moço, em nome de Jesus vai dar certo. Eu falei para ele, né? Aí ele conseguiu puxar o fio. Aí que ele puxou o fio, ele ficou do lado da estante assim, aí o André pegou e sentou no banquinho. Aí ele ficou de joelhos não, agachado. E ele é muito alto.
Ele ficou agachado fazendo a configuração das coisas. E ali ele ficou, assim, ó. Ali ele ficou. Falei, gente, esse menino deve treinar, né? Porque olha, que força nessa perna. E ali ele ficou. Aí eu fiquei olhando, né? Aí o André estava ali comigo. Aí eu falei assim, moço, hoje eu dei uma organizada lá no meu quartinho e tem uma banqueta que dá exatamente o tamanho que você precisa para ficar alinhado com esses fios ali. Eu limpei ela hoje, inclusive. Você quer aquela banqueta para você? Aí ele olhou para mim, eu fui lá buscar a banqueta, mostrei a banqueta para ele, né? Ele falou assim, vai dar certinho. Aí o André pegou e deu o banco para ele sentar. Aí virei o ventilador para ele. Aí eu falei assim, moço, eu chamei ele pelo nome, agora eu não lembro. Eu falei, moço, você tá com sede? Aí ele, tô sim. Aí ele já estava sentado no banquinho. Tô sim. Moço, você quer uma paçoca? Eu falei pra ele. Aí ele, eu quero. Aí eu fui lá. Aí eu peguei a água, peguei a paçoca, trouxe para ele. Eu só não ofereci café para ele, gente, porque tinha acabado meu café. Só tinha umas cápsulas muito ruins sobrando ali e eu não tive coragem de oferecer para ele. Porque eu não ofereço o pior para ninguém. Eu não ofereço o pior para ninguém. Amém? Que a gente não ofereça o pior para ninguém. Porque tem gente que deixa o pior para oferecer. Ah lá, a cápsula está quase embolorada, dá ali, ó, para visita. Dá para visita, né? O melhor fica para mim. A Coca-Cola com gás é para mim. Dá aquela que está 3 dias na geladeira que nem se movimenta mais. De tão choca que está. É aquela que você tem que dar para visita. E aí, eu lembro que ele pegou, né? A hora que veio a paçoca, né, gente? Eu falei, esse menino é quase crente, né? Porque quando você mostra um docinho, uma comida pro crente, né? Ele até se manifesta, né? Aí, eu peguei e dei a paçoca para ele, ele parou tudo. Aí ele olhou para mim, pro André e falou assim, meu Deus, ainda existe pessoas boas no mundo. Aí eu fiquei olhando, diante de Deus, igreja, eu fiquei constrangida com aquilo. O meu coração se entristeceu com aquilo. Sabe por quê? Eu fiquei pensando, gente, esse moço está falando que eu sou boa, que o André é bom, porque a gente deu água, porque a gente ofereceu um lugar para sentar, porque eu dei uma paçoquinha de rolha para ele. Por isso nós somos bons, Senhor. Eu fiquei constrangida. Eu falei, imagina o que esse homem não passa na casa das pessoas. E de crente, tá? Porque instala muita internet na casa de crente, que não oferece uma água, tão muquirana que é. Não oferece um pão, não oferece um café, porque vai ficar mais pobre, de certo. Aí a gente se lembra daquela passagem que Jesus diz, me destes de comer, quando eu estava nu, me destes de vestir. Quando eu tive fome, me deu de comer. Quando eu tive sede, o Senhor me deu de beber. Quando que eu fiz isso, Senhor? Quando você fez pelos meus pequeninos? Quando você olhou para os meus pequeninos e deu de beber, deu de vestir, não deu pior a roupa rasgada, não deu aquele copo horroroso que nem você toma água nele. Você deu a taça para o menino tomar água. Eu falei para ele, você quer uma água com gás? O guri está no olho desse tamanho. Eu falei, gente, imagina o que esse guri não passa na casa das pessoas. Porque a pessoa julga a outra por ser bom, por causa de um copo de água oferecido. Igreja, que mundo nós estamos vivendo? Que mundo nós estamos vivendo? Agora você imagina, se a pessoa não tem coragem de dar um copo de água para quem está em pé, você imagina a gente passando perto de um moribundo, fedendo há 3 dias à beira da morte, se a gente vai dar atenção. Então que a gente possa mudar os nossos olhos, ter os olhos mais misericordiosos, olhar para o nosso próximo, porque esse homem atende casa de muito crente, viu, igreja? E eu fiquei constrangida, porque eu não sou boa. Eu simplesmente estou oferecendo água, gente, água. Que
ponto que nós estamos. Que ponto que nós estamos. Olhe para o seu irmão e diz assim: olhe para os pequeninos e abençoe aqueles que o Senhor coloca perto de você. Glória a Deus. Obrigada. Aí, finalizando a história do menino, ele, como eu tirei o telefone de casa, o fixo, ou seja, ele levou um modem que não tinha saída de voz. Não tinha saída de voz no modem. Aí eu falei, e minha campainha funciona por Wi-Fi e precisa da saída de voz. Aí eu falei para ele assim: nossa, moça, eu não posso ficar sem campainha. Ele falou assim: então, mas o seu plano não tem, não dá esse modem. Ele falou: mas espera, o meu amigo vai passar aqui, meu colega de serviço, ele vai pegar um gancho comigo e eu vou perguntar para ele se ele tem esse modem. E se ele não tiver esse modem, eu vou lá na empresa buscar para você. Por causa de um copo d'água, igreja, que eu dei para ele. Você imagina o que as pessoas não fazem com esse menino que está trabalhando, cansado, suado, estava lá nos postes, trabalhando. E às vezes a gente está orando, pedindo misericórdia: Senhor, abre essa porta, eu preciso dessa venda, eu preciso pagar minhas contas, e você não oferece pão para o pequenino. Mas é o único pão que eu tenho. Oferece. Oferece. Aí ele foi lá, o menino que ele foi dar o gancho, aí ele voltou todo feliz. Olha aqui, ele tinha um molde, não foi, André? Olha aqui. E não estava, gente, aquele molde não está no meu plano, eu tinha que fazer um plano à parte. E ele deixou minha internet funcionando, para a honra e glória de Jesus. Amém? Prestar atenção nas pessoas. A pessoa nem água oferece. Quando em meio às nossas guerras, como eu falei, a gente está vivendo dias difíceis, a gente está enfrentando desafios, a gente tem parado para socorrer a igreja, porque é nesse socorro, toma nota, tome isso para a sua vida, é nesse socorro que Deus vai virar a chave da sua vida. É nesse socorro que Deus muda a nossa sorte. É nesse socorro. Então trate bem as pessoas, seja ela quem for, trate bem o seu semelhante. Exale o perfume de Cristo onde você colocar os seus pés. Trate bem as pessoas que estão trabalhando. Ofereça água, ofereça pão, dê o melhor café para ele, porque não vai faltar para você. Deus multiplica, igreja, Deus multiplica. O inimigo deixado para trás foi a providência divina, para guiar Davi até o acampamento filisteu. E aí, Deus faz Davi recuperar tudo. Em 1 Samuel, no 30, do 17 ao 20, eu vou ler, Cassi. E feriu os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados sobre camelos fugiram. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram. Os amalequitas também, as suas 2 mulheres, salvou Davi. E ninguém lhes feriu, lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas e levavam-no adiante do outro gado e diziam: este é o despojo de Davi. Ou seja, o Senhor ajudou Davi a recuperar tudo que foi perdido e muito mais do que foi perdido. Ele recuperou suas esposas, seus filhos, aquilo que foi levado, gado, ovelha, tudo, e ainda ficou com o do inimigo para ele. Tudo sobejou, com Deus tudo sobeja. E aí, quando Davi retorna com a vitória na mão, e ele vai para Besor, para o ribeiro de Besor, ele encontra com aqueles 200 que estavam ali. E quando Davi chega,
Davi o saúda com a paz no tom de vitória, no tom de agradecimento, a paz, tipo assim, deu certo. E eles ficaram ali com as bagagens deles, na beira do ribeiro. E aí os homens maus que estavam ali no meio de Davi, no meio do povo com Davi, mostraram a sua essência, porque Davi dividia os despojos, Davi dividia aquilo que eles conquistavam. E aí os homens disseram assim para Davi: você não vai dividir com esses que ficaram aí em Besor. Você não vai dividir, porque eles não lutaram, eles não foram, ficaram aí, ó, no rio, descansando, enquanto a gente estava lá na frente de guerra. E Davi, olha o que Davi responde para eles, igreja, do 23 ao 25. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Aleluia. Davi não só não aceita aquilo que eles falaram, como faz um estatuto. Vai ser dividido por igual. Quem foi para a linha de frente e os que ficaram, cuidando das nossas bagagens. Cuidando das nossas bagagens. Às vezes, nós estamos enfrentando alguns processos nas nossas vidas. Nós estamos passando por um momento que nós estamos sendo recuperados de algumas coisas. Mas a gente tem que prestar atenção nas pessoas que estão nos dando suporte para que isso aconteça. Se você está estudando, existe alguém na sua casa segurando as pontas para você conseguir estudar. Se você está lá fora trabalhando e tem a sua sogra dentro de casa cuidando da sua filha, tem alguém segurando as suas pontas para você trabalhar. Se você está em recuperação de uma enfermidade, de uma cirurgia, e você está conseguindo ter essa restauração, esse cuidado, é porque tem alguém segurando as pontas para você ter esse conforto. São as pessoas que seguram as nossas bagagens, as pessoas que oram por nós, as pessoas que intercedem por nós. E quando nós alcançamos a vitória, nós temos que nos lembrar daqueles que ficaram, que mesmo que ficaram para trás por causa das suas dores, por não conseguirem ir lutar conosco, nós temos que dividir de maneira igual para com eles. Nós temos que nos lembrar deles e honrá-los, porque alguém ficou ali segurando a nossa bagagem para que a gente fosse para a peleja, cuidando da nossa casa, cuidando da nossa família, cuidando das nossas coisas. Ou seja, você que se acha autossuficiente, porque eu faço, eu aconteço, eu nada. Nós precisamos das pessoas, nós precisamos da nossa família, nós precisamos do nosso esposo, nós precisamos dos nossos amigos, nós precisamos dos nossos filhos. A gente não é autossuficiente. E aí a hora que der tudo certo para você, se lembra deles, honrando, dividindo o despojo. Para de juntar só para você, de pensar só em você, enriquecer, só pensa em você. Gosta de ser cuidado, gosta de ser assistido, mas é uma pessoa egoísta. Quer ser cuidado, quer ser amado? Ame, cuide e divida. O segredo é divida por igual. Davi faz um edito: a partir de hoje é para dividir por igual para todos, justiça. Porque eles ficaram para trás, porque eles estavam abatidos, mas eles têm a importância deles, são essenciais.
e vão participar do despojo, sim. Então, aqui falou muito sobre as pessoas deixadas para trás. Como a gente procede com essas pessoas. Isso muda, igreja. Isso muda perspectivas na nossa vida. Quando a gente começa a dividir, quando a gente começa a olhar, quando a gente começa a ajudar o próximo, as coisas mudam para nós. Isso vem para as nossas vidas como bênção, como saúde, como restauração. Uma porta se abre amanhã para você, porque você dividiu, mas não pensando naquilo que vai acontecer. Você não está fazendo isso intencional, porque Deus sabe quando a gente faz intencionalmente, né? Porque tem gente que abençoa sempre com segundas intenções, e Deus sabe disso, o Espírito Santo sabe, tá? Eu estou falando de pessoa que está fazendo por amor ao quê? A Deus. Aqui a gente não olha merecimento, porque aqueles que ficaram eram tão importantes quanto aqueles que estavam na frente, e Davi os honrou. Então, que nós possamos honrar aqueles que têm segurado as nossas bagagens, aqueles que estiveram conosco em todo o tempo. Que a gente os honre com as nossas primícias também, com o nosso despojo, com a nossa prosperidade, viu, igreja? Porque não adianta só a gente dividir dor, não, tá? Porque tem gente que só gosta de dividir dor, mas não tem a capacidade de abençoar.